Os Cavaleiros Templários foram soldados históricos formidáveis. Monges guerreiros destemidos, eles dominavam os campos de batalha das cruzadas e aterrorizavam seus inimigos. No documentário de hoje, vamos viajar pela história dos Cavaleiros Templários, examinando as batalhas mais notáveis desses cavaleiros ferozes. Ao longo do caminho, vamos entender as forças particulares dos Templários como uma força militar. Disciplina rigorosa e treino constante permitiram que superassem exércitos inimigos maiores. A coragem deles frequentemente os levava à vitória, mas mesmo na derrota podiam ser mortais, vendendo suas próprias vidas pelas dos inimigos antes de caírem. Também vamos compreender o intenso sentimento religioso que movia os templários, uma dedicação absoluta à fé cristã, que levava nobres ricos a abrir mão de tudo para se juntar a essa força de elite e travar guerra nos campos de batalha mais perigosos do mundo medieval. Junte-se a nós hoje enquanto exploramos as batalhas mais memoráveis da história dos Cavaleiros Templários. No ano de 1177, o pequeno reino cruzado de Jerusalém está cercado pelas vastas terras de Saladino, sultão do Egito e da Síria. O campeão do Islã, Saladino, está determinado a eliminar a presença dos cruzados na Terra Santa. Ele reúne um exército enorme e invade os territórios do reino cristão. O rei de Jerusalém, Balduíno IV, tem 16 anos e sofre de lepra. Apesar da doença, o jovem rei Balduíno reúne poucos cruzados e templários. Mesmo em grande desvantagem numérica, Balduíno e seus homens juraram defender Jerusalém. Eles vão enfrentar Saladino. O resultado é a Batalha de Montgissar, um confronto decisivo na história das cruzadas. Em agosto de 1177, o conde Filipe de Flandres, importante senhor francês, chegou com seu exército a Acre, principal porto do reino de Jerusalém. Como muitos ocidentais, Filipe chegou como cruzado e peregrino. Ele pretendia visitar os santuários sagrados e juntar-se aos cavaleiros dos Estados Cruzados em uma campanha contra os muçulmanos. Os habitantes do Reino Cruzado celebraram a chegada de Filipe. Situado no leste do Mediterrâneo e distante dos centros cristãos, o pequeno posto cruzado estava cercado pelos domínios de Saladino, sultão do Egito, e da Síria. Saladino estava determinado a destruir os cruzados e, com seus exércitos cada vez maiores, estava bem posicionado para alcançar esse objetivo. Além disso, o rei de Jerusalém, o jovem Balduíno IV, tinha lepra. Embora a doença de Balduíno ainda mostrasse poucos sinais físicos, nobres e clero já sabiam que ele provavelmente morreria jovem. Filipe avisou que sua visita seria breve. Ele veio para a cruzada, mas logo voltaria a Flandres. Os nobres de Roma incentivaram Filipe a ajudá-los a invadir o centro de poder de Saladino no Egito, mas Filipe recusou, preferindo fazer campanha na Síria. O rei Balduíno reforçou o exército de Filipe com 100 cavaleiros. 2.000 soldados de infantaria e o conde de Flandres partiram. Ele se juntou a Raimundo III de Trípoli e Boemundo III de Antioquia para um ataque à fortaleza síria de Aren. Apesar de satisfeito com o fortalecimento de outros territórios pelo conde Filipe, o rei Balduíno lamentou que Jerusalém não fosse diretamente beneficiada pela cruzada flamenga. Mesmo jovem e doente, Balduíno IV já mostrava ser um governante formidável. Desde o início do reinado, ele enfrentou Saladino sempre que pôde. Em 1176, ele atacou perto de Damasco e venceu o irmão de Saladino,
Shams al-Dawla, na Batalha de Baalbek. Saladino notou o espírito combativo do jovem inimigo. No outono de 1177, com as forças cruzadas no norte, Saladino aproveitou a oportunidade. Ele reuniu toda a força de suas tropas. O exército do sultão era tão grande que suas necessidades elevaram os preços dos alimentos no Egito. O cronista Guilherme de Tiro afirma que Saladino reuniu 26 mil cavaleiros em campo. Alguns historiadores consideram esse número exato, mas outros estimam as forças de Saladino entre 12 e 15 mil. Mesmo assim, o exército muçulmano era poderoso e podia conquistar o reino. Em 18 de novembro, o sultão cruzou a fronteira egípcia para o território cristão. Com as forças cruzadas reduzidas, Saladino avançou calmamente pela costa até a Palestina, devastando terras agrícolas e saqueando. O grão-mestre Odo de Sant-Amand reuniu os cavaleiros templários na fortaleza de Gaza, mas Saladino contornou-a e avançou para Ascalão, uma das principais cidades costeiras de Jerusalém. Enquanto isso, o rei Balduíno reuniu as poucas tropas disponíveis. Os barões Balduíno de Ramla, Balduíno de Ibelim e Reinaldo de Châtillon, senhor de Querac, juntaram-se ao rei. Os cruzados tinham com eles sua relíquia mais preciosa, a Vera Cruz, que se acreditava ser feita da própria madeira da cruz de Jesus, carregada pelo bispo Alberto de Belém. A cavalaria do jovem rei tinha cerca de 450 cavaleiros e alguns milhares de infantaria. O sultão chegou a Ascalão em 24 de novembro. Balduíno sabia que estava perigosamente em desvantagem numérica e, por isso, retirou-se para trás das muralhas da cidade. Agora, totalmente confiante de que Balduíno não poderia desafiá-lo, Saladino enviou grupos de saqueadores por todo o campo. Alguns contingentes muçulmanos chegaram até as próprias muralhas de Jerusalém. Notícias das tropas saqueadoras do sultão espalharam medo pelo reino. Em Jerusalém, os cidadãos se abrigaram na Torre de Davi, enquanto os moradores de Ramla deixaram a cidade para buscar refúgio no porto fortificado de Jafa ou no castelo de Mirabel. Mesmo assim, o rei Balduíno queria resistir a Saladino. Ele convocou os templários de Gaza por mensagem. O grão-mestre Odo de Santo Amão chegou a Ascalão com cerca de 80 cavaleiros templários. Com esse reforço, o rei Balduíno saiu da cidade com seu exército para buscar batalha. Eles marcharam pela costa até Ebelim e então para o interior. Em 25 de novembro, o rei Balduíno e cavaleiros avançaram contra o inimigo. Saladino se surpreendeu ao saber da aproximação dos cristãos. O sultão atravessava com seu exército um desfiladeiro perto do castelo de Montgissar, a poucos quilômetros de Ramla. Saladino imediatamente mandou tocar os tambores de guerra, sinal para reunir suas tropas. As tropas muçulmanas se apressaram para se organizar para a batalha. O cronista árabe Ibn al-Athir registrou a cena. De repente, os francos estavam sobre eles com seus batalhões e seus campeões. Saladino tinha só parte do exército, pois muitos homens se dispersaram buscando saques. Quando viu os francos, Saladino se manteve firme com os homens que tinha. Apesar de Balduíno surpreender, Saladino ainda conseguiu posicionar boa parte de seu exército. Ibn Shaddad, servo próximo e biógrafo de Saladino, relata que o sultão explicou a situação para ele. Os muçulmanos se prepararam para a batalha e, quando o inimigo se aproximou, alguns dos nossos homens decidiram que a ala direita deveria cruzar para a esquerda e a esquerda cruzar em direção ao centro para que, quando a batalha começasse,
eles tivessem às suas costas uma colina conhecida como Hamlalan. Enquanto faziam a manobra, os francos atacaram. Guilherme de Tiro também afirma que Saladino atingiu certo grau de prontidão para a batalha. Ele relata que as forças inimigas, que saíram para saquear e incendiar, começaram a retornar de várias direções, aumentando muito o poder de Saladino. Guilherme de Tiro relata o início do confronto. As fileiras de combatentes de ambos os lados agora se aproximavam gradualmente umas das outras, e uma batalha se seguiu que, a princípio, foi indecisa, mas as forças eram muito desiguais. Os cristãos, porém, fortalecidos pela graça derramada sobre eles do alto, logo começaram a avançar com ousadia cada vez maior. As linhas de Saladino foram rompidas, e após grande carnificina, tiveram que fugir. Como tanto Guilherme quanto Ibn Shaddad apontam, foi a carga da cavalaria cristã que destruiu as linhas de Saladino. Um peregrino relatou ao Deão de Londres o ataque liderado pelo grão-mestre dos Templários, Odo de Saint-Amand, após a batalha. Ele foi para a batalha com seus homens, fortalecido pelo sinal da cruz. Esporeando todos juntos, como um só homem, eles avançaram, sem virar nem para a esquerda nem para a direita. Ao reconhecerem o batalhão de Saladino, se aproximaram corajosamente, penetraram, derrubaram, dispersaram, golpearam e esmagaram. Os mamelucos guarda-costas de Saladino, vestidos seda amarela sobre suas couraças, foram mortos quase todos. O próprio sultão quase foi morto, mas conseguiu escapar montando um camelo de corrida e fugindo para um lugar seguro com apenas alguns companheiros. A Batalha de Montgeçar foi um grande triunfo cristão. Os cruzados perseguiram o inimigo em fuga, massacrando-os até um pântano próximo. A perseguição durou até a noite. Os cruzados perseguiram os restos do exército de Saladino por quilômetros. Guilherme de Tiro relata que o rei voltou a Ascalon e aguardou o retorno de suas tropas, que perseguiram os fugitivos por caminhos diferentes. Em 4 dias, todos haviam chegado carregados de pilhagem. Carregando tendas e conduzindo à sua frente escravos, tropas de camelos e cavalos. Eles vieram conforme as palavras do profeta, como homens que se alegram ao dividir o despojo. Na correria pela segurança, os sobreviventes muçulmanos abandonaram despojos, prisioneiros e armas. A travessia de Saladino pelo deserto do Sinai foi arriscada, com beduínos atacando ele e seus companheiros quase indefesos. A fuga foi difícil devido a 10 dias de tempestades violentas, que fizeram muitos fugitivos se perderem e serem capturados pelos cruzados dias depois. Guilherme de Tiro recorda que muitos, por desconhecimento dos locais e achando que estavam a caminho de casa, acabaram aparecendo em nossas aldeias, seja para viajantes ou para aqueles que os caçavam. Ao chegar à fronteira egípcia, Saladino enviou mensageiros em camelos para o Cairo, assegurando a quaisquer possíveis rebeldes que ele estava vivo. No Cairo, ele usou pombos-correio para anunciar sua sobrevivência em todo o Egito. No entanto, a derrota foi extremamente humilhante para o sultão, e seu prestígio foi abalado aos olhos tanto de seus súditos quanto de seus inimigos. O rei Balduíno IV e seus homens conquistaram uma das maiores vitórias cristãs da época. As baixas de Saladino foram enormes, com só cerca de 10% de suas forças escapando. Como resultado, o reino de Jerusalém foi salvo. Que um pequeno exército de cruzados e templários, liderado por um leproso de 16 anos, tenha conseguido tudo isso é realmente notável. Os números por si só não decidem batalhas.
Em 1184, Gerard de Hereford tornou-se grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Ele era muito diferente da maioria dos homens que haviam liderado os Templários do passado. Para começar, ele não tinha uma ligação profunda com a Ordem, tendo ingressado nela recentemente. Até então, sua vida era dominada pela busca de poder secular. Agora, de repente, ele fez os votos de um templário e, por causa de suas conexões, conseguiu rapidamente obter o título de grão-mestre. Em 1186, Saladino pressionava fortemente os Estados Cruzados. Como controlava a riqueza do Egito e os principais territórios sarracenos da Síria, ele reunia exércitos muito maiores que os do Reino de Jerusalém. Naquele ano, um homem incompetente subiu ao trono dos reis cruzados, levado ao poder por sua esposa, a princesa Sibila, herdeira do reino. A eleição de Gui dividiu os nobres de Jerusalém, pois o irmão de Sibila, o falecido rei Balduíno IV, havia organizado seu testamento de forma que Sibila e seu marido não herdassem sua coroa. O conde Raimundo III de Trípoli liderava a oposição ao governo de Gui, controlando os ricos territórios do norte do reino. Raimundo se opôs tanto ao governo de Gui que se aliou a Saladino, que gostou de dividir seus inimigos. Saladino afirmou a Raimundo que o protegeria caso Gui ameaçasse suas terras. No início de 1187, Saladino reuniu forças para atacar o reino de Jerusalém. Gui percebeu que precisava resolver a disputa com Raimundo de Trípoli e enviou uma delegação de paz para Tiberíades, uma fortaleza de Raimundo. Enquanto isso, Saladino enviou uma grande força comandada por Muzafar al-Din para atacar terras do reino de Jerusalém, perto de Acre. A força sarracena precisou cruzar o território de Raimundo de Trípoli para alcançar seu destino. Raimundo permitiu isso por sua aliança com Saladino, mas exigiu que os sarracenos não atacassem cidades ou vilarejos e avisou o povo sobre a aproximação das forças de Saladino. Entre os que ouviram o aviso de Raimundo estava Gerard de Hereford, no castelo templário de Lefebvre. Gerard hospedava a delegação de paz de Gui, que ia se encontrar com o conde Raimundo de Trípoli. Ao saber que conde Raimundo permitia a passagem de tropas de Saladino por território cristão, o grão-mestre Gerard ficou furioso. Ele reuniu 90 templários, 10 hospitalários e 40 cavaleiros seculares das guarnições locais. Com apenas 140 homens, Gerard marchou para interceptar os sarracenos. Em 1º de maio de 1187, Gerard e seus cavaleiros encontraram o exército sarraceno nas fontes de Cresson, perto de Nazaré. Fontes estimam o exército sarraceno entre 6 e 7 mil homens. Mesmo com um quarto desse número, a cavalaria de Gerard estava em grande desvantagem. O marechal templário e outros cavaleiros insistiram no recuo, mas Gerard, de patente superior, decidiu firmemente pelo ataque. Sob comando do grão-mestre dos templários, o pequeno grupo de cavaleiros atacou um exército sarraceno de milhares de homens. O impacto inicial dos templários foi logo revertido pela grande quantidade de inimigos. Os sarracenos derrotaram os cruzados, matando quase todos. Só 3 cavaleiros sobreviveram, incluindo Gerard de Hereford, que, mesmo gravemente ferido, conseguiu fugir para um lugar seguro. A estratégia de Gerard de Hereford parece estranha, mas em muitos aspectos condiz com o que sabemos sobre seu caráter. Gerard se irritou muito com a ideia de Raimundo de Trípoli deixar as tropas de Saladino atravessar território cristão para saquear outras áreas cristãs. Diante dessa indignação, Gerard talvez tenha se recusado a recuar, mesmo com derrota certa. No final das contas, tal ação foi puramente prejudicial ao reino de Jerusalém, que sempre sofria com a falta de homens e não podia se dar ao luxo de perder nenhum cavaleiro. Esse tipo de comportamento imprudente era muito raro entre os cruzados. O famoso cronista sarraceno, Usama ibn Munkid, descreve os cruzados como os homens mais cautelosos na guerra.
Mas essa não foi a última vez que Gerard foi imprudente. Meses depois, foi Gerard quem aconselhou o rei Guy a marchar com o exército cruzado diretamente para a armadilha de Saladino em Hattin. O que ocorreu na Batalha de Cresson ainda é um mistério, já que as fontes divergem muito. O cronista sarraceno Ibn al-Athir não fornece detalhes, mas simplesmente diz que a batalha foi Ibn al-Athir também se orgulha de uma vitória sobre os temidos templários e hospitalários, a quem ele descreve como os incendiários dos francos. O hóspede de Regis Ricard relata que as forças de Gerard surpreendem os sarracenos e acabam forçadas a uma luta sem esperança. Mas essa fonte é distante e seu autor estava longe da batalha. Minha descrição da batalha se baseia principalmente no relato de Arnaud, escudeiro de Balian de Ibelin, que, apesar do preconceito contra Gerard e Guy, estava próximo da ação. Uma carta do Papa Urbano III descreve Gerard como alguém que atacou os sarracenos por zelo cristão. O relato do Papa Urbano III foi baseado no próprio relato de Gerard sobre a batalha, o que dá credibilidade à ideia de que Gerard realmente ordenou uma carga quando tinha a opção de recuar. O fato é que em Cresson, em 1º de maio de 1187, um pequeno grupo de templários e cruzados foi dizimado por um exército sarraceno muito maior. A notícia da calamidade se espalhou tristemente pelo reino. Raimundo de Trípoli viu os sarracenos cruzarem suas terras, levando cabeças de conhecidos em lanças. O alarme desse evento favoreceu a reconciliação entre Raimundo e Guy, que se encontraram no castelo hospitalário de São Jobe, próximo a Jerusalém. Raimundo ajoelhou-se diante de Guy, que o ergueu e abraçou. A sobrevivência de Gerard de Hereford em Cresson foi um grande infortúnio para o reino de Jerusalém, já que seu conselho fez o rei Guy marchar com o exército para uma situação fatal contra Saladino, perto dos chifres de Hattin, apenas 2 meses depois. Assim, não importa o que ocorreu em Cresson, a imprudência de Gerard é inegável. A história dos Templários teve grandes líderes, mas Gerard, um dos poucos ruins, liderou no pior momento para o reino de Jerusalém. O ano é 1187. Guy de Lusignan, o rei de Jerusalém, tem um tratado de paz com Saladino, sultão do Egito e da Síria. Mas um dos vassalos de Guy, Reinaldo de Châtillon, não se sente obrigado por esse tratado. Reinaldo governa um dos territórios mais importantes do reino de Jerusalém, o senhorio da Transjordânia, que protege a fronteira leste do reino e fica bem ao lado do território controlado por Saladino. Em 1187, Reinaldo ataca uma caravana rumo ao Egito. Guy fica furioso e ordena que Reinaldo faça restituição a Saladino, mas Reinaldo ignora essa ordem. Até esse ponto, os estados cruzados prosperaram devido à sua relativa unidade diante dos reinos sarracenos divididos, mas agora são os cruzados que sofrem com divisões internas, enquanto Saladino uniu os poderes da Síria e do Egito. O ataque de Reinaldo cai como uma luva para Saladino, que vinha procurando uma desculpa para romper sua trégua com os cruzados. O objetivo final do sultão é eliminar os estados cruzados e restaurar toda a Síria e a Palestina ao domínio muçulmano. Saladino é um líder piedoso e dinâmico que inspira em seus homens o mesmo tipo de fervor religioso que motivou as conquistas dos cruzados. Outro senhor importante no reino de Jerusalém é Raimundo, conde de Trípoli. Raimundo percebe o grande perigo que os cruzados enfrentam. Antes inimigos, Raimundo e o rei Guido agora unem forças para montar uma defesa eficaz contra Saladino. O reino de Jerusalém reúne seu maior exército, com cerca de 20.000 homens e 1.200 cavaleiros totalmente armados. Enquanto isso, Saladino reúne um exército muito maior,
com pelo menos 30.000 homens, metade dos quais são velozes cavalarias leves. O rei Gui acampa em Séferi. Perto de Nazaré, os exércitos entram em impasse. Gui posiciona seu exército de forma defensiva. Ele sabe que Saladino não pode manter suas forças em campo indefinidamente e que, se simplesmente mantiver uma posição forte, o sultão logo será forçado a cancelar sua invasão. Há 4 anos, Gui usou essa estratégia para repelir um ataque de Saladino em Bison com sucesso. Saladino sabe da estratégia de Gui. Ele sabe que, para conquistar o reino, precisa provocar Gui para a batalha, então o sultão leva seu exército à Galileia. Ele ataca Tiberíades, fortaleza do conde Raimundo. A senhora Estiva, esposa de Raimundo, está agora em Tiberíades. Estiva envia uma mensagem desesperada ao rei Gai, pedindo que ele venha resgatá-la do ataque de Saladino. De volta ao acampamento do rei Gai em Séferi, a notícia do problema da senhora Estiva desperta muita simpatia entre os cavaleiros cruzados, sempre ansiosos para resgatar uma nobre cristã em perigo. O conde Raimundo alerta Gai que tentar socorrer Tiberíades pode custar todo o reino. O caminho entre Séfiri e Tiberíades é um deserto escaldante sem água. Nesse terreno difícil, Saladino pode atacar e destruir o exército cristão. Sem o exército, o reino ficaria indefeso contra Saladino. Raimundo insiste que o mais sensato é manter a posição atual bem abastecida de água. Saladino podia atacar Tiberíades, mas não conseguiria mantê-la e logo teria que se retirar com suas tropas. Portanto, diz Raimundo, não arrisque o reino expondo o exército de campanha. Deixe Tiberíades ir. Permaneça aqui em Séferi. Para os barões cruzados, o conselho de Raimundo é sensato, já que ele prioriza o reino em vez de seus sentimentos pela esposa, e os líderes do exército concordam com ele. O conselho de Raimundo, segundo o historiador R. Bossobo C. Ismail, baseia-se em décadas de precedentes na história militar do reino de Jerusalém. Durante o século, líderes francos apostaram que grandes forças muçulmanas, sem lucros militares, se dispersariam ao fim da temporada de campanhas. A tarefa dos francos era negar esse sucesso aos inimigos e a possibilidade de conquista permanente, mantendo intacto o seu próprio exército de campanha. Raymond diz que se Saladino, ansioso por batalha, marchar contra os francos em Séferi, exporá seu exército ao calor e à sede. Enquanto isso, os cruzados e seus cavalos estarão descansados para a batalha e provavelmente alcançarão a vitória. O exército de Saladino ficaria exposto, sem base ou refúgio, e a derrota que sofreriam seria esmagadora, como em 1177, na Batalha de Montgassar. No entanto, mesmo que os cruzados sejam derrotados perto de Séferi, seus próprios castelos e cidades estão próximos para servir de abrigo e pontos de reunião. Assim, Raimundo aconselha fortemente que o exército cruzado ofereça batalha em Séferi e não em Tiberíades. No conselho de guerra, só Gerard de Ridefort, grão-mestre dos Cavaleiros Templários, discorda fortemente de Raimundo. Apesar dos protestos de Gerard, Gui adota a estratégia de Raimundo. Ele dá a ordem, o exército permanecerá em Séferi. Mais tarde à noite, o grão-mestre Gerard visita a tenda do rei Gui. Gerard insiste que Gui recuse o plano do conde Raimundo. O grão-mestre está convicto de que agora é a hora de atacar o poderoso sultão, para destruir seu poder de uma vez por todas. Segundo Gerard, Raimundo é um traidor aliado secretamente a Saladino, por isso desaconselha o ataque. Surpreendentemente, Gui agora muda de ideia e decide concordar com a proposta de Gerard de marchar sobre Tiberíades. Em retrospecto, parece bizarro que o rei Gui deixasse de lado toda a sabedoria e experiência do seu conselho de guerra em favor do conselho de Gerard de Ridefort, mas foi exatamente isso que ele fez. No entanto, devemos reconhecer o dilema que Gui enfrentava. Em 1182, Raimundo deu um conselho semelhante ao rei Balduíno IV de Jerusalém, que o rejeitou
e acabou vencendo Saladino. Em 1183, Gui manteve o exército do Reino de Jerusalém na defensiva contra Saladino no Vale de Jezreel. Naquela ocasião, Gui recebeu muitas críticas por não atacar o sultão de forma decisiva. Por fim, o relacionamento de Gui com o conde Raimundo já estava há muito tempo estremecido. Em 1186, Raimundo se recusou a homenagear Gui na coroação. Nesse meio tempo, Gerard sempre foi um dos maiores aliados de Gui. Muito provavelmente, Gui está realmente preocupado em perder o apoio de Gerard, que, como comandante dos Cavaleiros Templários, é um dos homens mais poderosos do reino. Antes de Gui, o reino de Jerusalém sempre teve reis fortes e decisivos, que lideraram seu povo ao sucesso, mesmo em situações difíceis. Gui é bem diferente dos anteriores. Ele é indeciso e manipulável. Ele cede às pressões de Gerard. Pela manhã, para o choque de todo o exército, Gai anuncia que mudou de ideia. Ele dá ordem para marchar sobre Tiberíades. Raimundo, Balduíno de Ebelin e os demais cavaleiros ficam atônitos e perturbados com a notícia. Mas o reino de Jerusalém, apesar das recentes disputas internas, é, em última análise, uma entidade politicamente coesa. Os homens são fiéis ao rei. Eles obedecem e se preparam para a marcha. Enquanto isso, Saladino se anima ao saber que Gai caiu na armadilha. Rapidamente, o sultão se prepara para armar sua armadilha. Os cruzados começam a marcha pela paisagem ardente. No dia 3 de julho, eles encontram arqueiros sarracenos montados e iniciam uma marcha exaustiva e combativa. Os sarracenos focam seu assédio na retaguarda franca, sob responsabilidade dos templários e de Balduíno de Ibelin. Os ataques ficam tão ferozes que Gui é obrigado a parar o exército e acampar antes de Tiberíades. Mais à frente, as tropas de Saladino já estão bloqueando o caminho para as águas do Mar da Galileia. Gui ordena que suas tropas cansadas e sedentas acampem. O que se segue é uma noite infernal. Na escuridão, os sarracenos cercam o acampamento. Eles acendem fogueiras que enviam nuvens de fumaça sufocante e ardente para dentro do acampamento cristão. O amanhecer surge sobre um exército cruzado desanimado. A planície queimada está cercada pelas tropas renovadas de Saladino, prontas para a batalha. Mesmo assim, os cruzados montam em seus cavalos e se preparam para lutar com bravura. Eles oferecem seu sofrimento a Deus e decidem causar o máximo de dano possível aos sarracenos. O irmão de Gui, Amaury de Lusignan, organiza o exército em unidades. Raimundo de Trípoli comanda a vanguarda. Amaury organiza a infantaria para proteger a cavalaria. Enquanto isso, Saladino, mesmo com vantagens claras, ainda hesita em comprometer suas forças na batalha. 4 cavaleiros desertam do grupo do conde Raimundo e vão para as linhas sarracenas neste momento crucial. Eles avisam Saladino a atacar agora, antes que os francos organizem uma formação eficaz. Saladino segue o conselho de imediato. Ele lança um ataque total. A disciplina entre os cruzados começa a ruir neste momento. A falta de gravidade de Gui como rei gera consequências ruins. A infantaria cristã rompe as fileiras e recua ao norte, subindo os chifres de Hattin. Gui manda que voltem, mas eles se recusam. Não confiam em seu rei. Raimundo de Trípoli e Balduíno de Ebelin lideram uma investida tão forte que rompem as tropas de Saladino e escapam em segurança para Tiro. Enquanto isso, templários e hospitalários lutam para resistir aos sarracenos que os cercam. Os cruzados restantes recuam até os chifres de Hattin, onde se reagrupam em torno da relíquia da verdadeira cruz. A batalha é feroz. Os sarracenos são numericamente superiores, mas os cavaleiros cristãos ainda lutam com grande espírito. A força e o poder da carga dos cruzados quase superam a grande vantagem numérica de Saladino. O cronista árabe Ibn al-Athir narra a batalha segundo o filho de Saladino, Al-Afdal. Eu estava ao lado do meu pai, Saladino, durante a batalha,
a primeira que vi com meus próprios olhos. O rei Franco havia recuado para a colina com seu grupo e de lá liderou uma carga furiosa contra os muçulmanos à sua frente, forçando-os a recuar em direção ao meu pai. Vi que ele estava alarmado e angustiado e puxava a barba enquanto avançava, gritando: "Desminta o diabo!" Os muçulmanos reagiram e forçaram os francos a recuar para o topo da colina. Quando vi os francos recuarem diante dos muçulmanos, gritei de alegria. Nós os derrotamos, mas eles voltaram ao ataque com o mesmo ardor e empurraram nosso exército de volta em direção ao meu pai. A resposta dele foi a mesma de antes, e os francos recuaram novamente para a colina. Mais uma vez gritei: "Nós os vencemos!" Mas meu pai se virou para mim e disse: "Fique quieto, só teremos vencido quando aquela tenda cair." Enquanto ele falava, a tenda caiu, e o sultão desmontou e se prostrou em agradecimento a Alá, chorando de alegria. Apesar das adversidades, os cruzados lutam heroicamente e o exército sarraceno sofre muitas baixas. Mas ao fim, os últimos cavaleiros caem. Saladino venceu. O rei Gui é capturado junto com Gerard de Ridefort e Reinaldo de Châtillon. Saladino executa Reinaldo. O sultão também manda executar todos os templários e hospitalários capturados. O secretário de Saladino, Imad ad-Din, descreve a cena. Saladino ordenou que fossem decapitados, preferindo matá-los a mantê-los presos. Com ele havia estudiosos, sufis e vários homens devotos e ascetas. Cada um implorou para ser autorizado a matar um deles. Sacou sua espada e arregaçou a manga. Saladino, com o rosto alegre, estava sentado em seu estrado enquanto os infiéis demonstravam um desespero profundo. O massacre implacável desses prisioneiros de guerra por Saladino é uma mancha vergonhosa em sua carreira, mas provavelmente não foi feito por puro sadismo, e sim para satisfazer uma necessidade política, pois Saladino queria ser visto como o defensor da fé por seu povo. O massacre dos Irmãos Cavaleiros foi uma vitória de propaganda. A Batalha de Hattin marca a maior derrota dos cruzados até então. Quase todos os combatentes do reino se perderam, deixando cidades e castelos cristãos indefesos. Saladino, com seus grandes exércitos, está pronto para eliminar os estados cruzados. De fato, a própria Jerusalém agora está vulnerável ao ataque dele. Mas a vitória de Saladino em Hattin não ficará sem contestação. Em breve, o Ocidente iniciará a Terceira Cruzada e Saladino enfrentará um inimigo que assustará seus homens. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Por quase um século, Acre foi a cidade portuária mais importante do Reino Cruzado de Jerusalém. Após as conquistas de Saladino, virou arsenal do sultão e uma de suas principais bases na Palestina. As primeiras batalhas da Terceira Cruzada foram travadas aqui. Um exército cruzado enfrentou as legiões de Saladino pelo controle da cidade. Com a chegada de Ricardo Coração de Leão, rei Plantageneta da Inglaterra, o cerco de Acre se intensificou. As apostas nunca foram tão altas para ambos os lados. Quando a frota de Ricardo Coração de Leão chegou a Acre em 8 de junho de 1191, cruzados já lutavam contra Saladino pela cidade há quase 2 anos. Os cruzados estavam em seu acampamento fortificado diante de Acre, enquanto Saladino, com seu grande exército, sitiava os sitiadores. A situação tornou-se um impasse, com os cruzados sem conquistar a cidade e Saladino sem expulsá-los. Mas, no verão de 1191, o rei Ricardo Plantageneta melhorou muito a situação dos cruzados. Primeiro, ele tomou a ilha vizinha de Chipre de um dos aliados de Saladino. Chipre agora fornecia aos cruzados diante de Acre muita comida e suprimentos. Ricardo trouxe sua frota para o cerco de Acre. Ricardo começou destruindo um navio de suprimentos de Saladino, que levava provisões à guarnição muçulmana de Acre.
Ao desembarcar, Ricardo foi recebido pelo rei Filipe II da França e pelo exército cruzado, que estava exultante. Após 2 anos de luta, os cruzados confiavam que o rei Ricardo e seu exército lhes trariam a vitória. A celebração seguiu até a noite, com cristãos cantando ao redor das fogueiras, enquanto os muçulmanos do exército de Saladino e em Acre observavam temerosos os navios e tropas trazidos por Coração de Leão. No entanto, tanto Ricardo quanto o rei Filipe logo adoeceram. Isso desanimou um pouco os cristãos, mas conforme o rei Ricardo melhorava, pediu para ser levado de liteira até as muralhas e atirar flechas contra os defensores, mesmo ainda se recuperando. Catapultas e trabucos de Ricardo, Filipe, templários e hospitalários seguiram bombardeando Acre. Enquanto isso, a frota de Ricardo bloqueou completamente o porto, de modo que Saladino já não conseguia mais enviar suprimentos para seus homens dentro da cidade. Os muçulmanos dentro de Acre estavam famintos e cada vez mais desesperados. Em 4 de julho, Saladino fez uma última tentativa de destruir o acampamento cristão com seu exército. Os cristãos resistiram em suas trincheiras e o ataque de Saladino fracassou. A essa altura, a rendição de Acre era quase certa. Em 12 de julho, sitiantes e sitiados aceitaram os termos de rendição. A guarnição se rendeu aos cristãos, sob acordo de libertação por 200.000 dinares, 1.500 prisioneiros cristãos e a relíquia da verdadeira cruz. Com Ricardo e Filipe à frente, os cristãos entraram em Acre e hastearam seus estandartes na cidade. A guarnição muçulmana ficou nas masmorras da cidade aguardando o resgate do sultão. O cerco de Acre acabou. Os cristãos retomaram uma das principais cidades da Palestina. Foi uma grande derrota para Saladino após anos de vitórias quase ininterruptas. Mais uma vez, Acre era uma cidade cristã. Os cruzados reconsagraram as igrejas, enquanto Ricardo e Filipe restauraram as muralhas e torres da cidade. Eles também abordaram a delicada questão da sucessão ao trono do Reino de Jerusalém. Guy de Lusignan e Conrado de Monferrato apresentaram formalmente seus argumentos ao julgamento dos reis Ricardo e Filipe. Após consultar templários, hospitalários e barões locais, os reis chegaram a um acordo. Guy permaneceria rei até sua morte, momento em que Conrado e Isabel, ou seus herdeiros, herdariam a coroa. Ambos dividiriam as receitas reais. A decisão não agradou totalmente Guy nem Conrado, mas satisfez os cruzados, ansiosos para pôr fim à distração e seguir na luta contra Saladino. Essa concórdia foi ameaçada em 29 de julho, quando o rei Filipe anunciou que deixaria a cruzada e voltaria à França. Cronistas franceses criticariam Filipe por abandonar seu dever como governante cristão. Filipe nunca quis entrar na cruzada. Ele estava muito mais interessado em voltar para o Ocidente, onde poderia planejar tomar territórios pertencentes a Ricardo. Filipe estava relutante em lidar com Ricardo cara a cara, mas com o rei da Inglaterra longe na cruzada, Filipe teve a chance de semear discórdia em casa. Ricardo sabia da real índole de Filipe e, por isso, Coração de Leão fez o rei da França jurar sobre relíquias sagradas que não atacaria as terras Plantageneta. Por que esperar que Filipe cumprisse o juramento se já violava seu voto de cruzado? Quando Filipe partiu, Ricardo também enviou de volta um de seus principais capitães militares, Mercadier, com instruções para se proteger contra os ataques de Filipe. A partida de Filipe devastou o exército francês, que em sua maioria ficou na Terra Santa. Ricardo forneceu fundos para mantê-los. A liderança da cruzada passou totalmente para Ricardo, tarefa para a qual ele era claramente apto. Enviou emissários a Saladino para exigir o cumprimento dos termos de rendição de Acre. Saladino disse que faria isso, mas pediu para entregar pagamentos e prisioneiros em partes. Ricardo concordou na hora. Ficou definido um cronograma de pagamentos, com Saladino entregando o resgate aos poucos e ambos trocando prisioneiros. No entanto, à medida que cada prazo chegava e passava, um padrão começou a surgir. Saladino não cumpriu sua parte do acordo.
Em cada data, Saladino dava desculpas para não pagar ou libertar prisioneiros. Ricardo concordou em estender os prazos, mas ficou claro que o sultão estava brincando com o rei cruzado e tentando minar sua autoridade. Saladino queria manter Ricardo preso em Acre, prolongando as negociações sobre os prisioneiros, enquanto o exército cristão se desfazia. Até cronistas de Saladino admitem isso. Enquanto Ricardo, como é famoso, era obcecado pelo bem-estar de seus próprios homens, nessa ocasião, Saladino estava perfeitamente satisfeito em arriscar a vida de seus soldados mais valentes, os homens que haviam defendido Acre. Esses homens deram ao sultão uma forma de atrasar o inimigo, o que era mais importante para Saladino do que libertá-los. Ricardo logo reconheceu o jogo de Saladino. Ele sabia que o sultão estava brincando com ele e tentando tanto quebrar o ímpeto da cruzada quanto fazer Ricardo parecer ineficaz. Após mais um prazo descumprido e uma ladainha de desculpas dos enviados do sultão, Ricardo levou seus prisioneiros diante do acampamento de Saladino e os executou à vista do exército muçulmano. Ricardo expôs a farsa de Saladino, trazendo consequências desastrosas para o sultão. Muitos emires e líderes muçulmanos ficaram furiosos porque Saladino não resgatou os defensores de Acre, o que gerou problemas de lealdade ao sultão durante toda a cruzada. Além disso, Saladino teria dificuldade para convencer seus homens a guarnecer castelos e cidades, pois agora temiam o destino da guarnição de Acre. No fim, Ricardo deu a Saladino boas chances de poupar seus homens. Isso era mais do que se podia dizer de Saladino, que executou impiedosamente templários e hospitalários, feitos prisioneiros após a Batalha de Hattin, não lhes dando oportunidade de serem resgatados. Saladino, ao violar várias vezes o acordo, colocou Ricardo em grande dificuldade. Ricardo não tinha como abrigar permanentemente esses prisioneiros, nem podia permitir que as flagrantes violações dos termos pelo sultão ficassem sem resposta. Foi uma decisão difícil e sangrenta em meio à guerra, e Saladino merece críticas por abandonar a corajosa guarnição de Acre a um destino tão cruel. Comparado a Ricardo, que frequentemente arriscava a própria vida, liderando missões de resgate quando seus homens eram capturados, só podemos nos surpreender com a atitude insensível e ingrata de Saladino em relação aos seus soldados mais corajosos. Saladino tentou transformar o massacre em vitória de propaganda, executando vários prisioneiros cristãos em espetáculos públicos, mas muitos de seus seguidores ainda o culparam pelas mortes desnecessárias dos companheiros. Saladino nunca superaria essa amargura que agora infectava suas fileiras. Com a guarnição de Acre eliminada, Ricardo retomou a iniciativa e agiu rapidamente. Ele começou a próxima fase da cruzada, avançando pela costa palestina para conquistar mais cidades e castelos de Saladino. A Terceira Cruzada obteve sucesso crucial com a reconquista de Acre. Acre foi uma das principais guarnições e depósitos de armas de Saladino. Com Acre como base, Ricardo Coração de Leão queria avançar em suas conquistas. Após consultar os cavaleiros templários e hospitalários, o rei marchou com seu exército ao sul pela costa palestina, reocupando fortes e cidades. O objetivo de Ricardo neste momento era Jaffa, a cidade portuária mais próxima de Jerusalém e outro reduto regional crucial. Quando Ricardo deixou Acre, Saladino reuniu suas forças para impedir o avanço do Coração de Leão. A rota costeira de Ricardo tinha várias vantagens. Ricardo usava sua frota para abastecer o exército na marcha. O mar protegia o flanco direito do exército, limitando a vantagem numérica de Saladino, pois os muçulmanos só podiam atacar pela esquerda.
Em 22 de agosto, os cristãos iniciaram a marcha exaustiva. O clima quente e o terreno traiçoeiro. Arqueiros turcos montados de Saladino atacavam a coluna cristã com flechas, ferindo ou matando cavalos e homens. Mas Ricardo foi disciplinado. A formação do exército era impecável e avançou pela costa intacta, apesar do assédio das forças de Saladino. Na manhã de 7 de setembro, o exército cristão deixou uma área arborizada ao norte de Arsuf. Ricardo sabia que Saladino tentaria forçar uma batalha, pois o sultão reunia forças do Egito e Síria. Ao amanhecer, os cristãos marcharam para Arsuf em 12 esquadrões, com templários na vanguarda e hospitalários na retaguarda. Ricardo tinha cerca de 10.000 infantes e 1.200 cavaleiros, totalizando entre 11 e 12 mil homens. O exército de Saladino contava com pelo menos o dobro desse número, cerca de 25 mil homens. Ao saírem da floresta, os cruzados foram atacados por parte do exército de Saladino, que manteve tropas em reserva. O cronista e biógrafo de Saladino, Ibn Shaddad, diz: o inimigo estava cercado de perto e a luta foi feroz, incendiando-se dos dois lados. O inimigo acelerou para tentar chegar ao local de acampamento. A situação deles piorou e o cerco se fechou, enquanto o sultão circulava entre as alas, incentivando os homens na Guerra Santa. A Gesta Regis Ricardi, relato da terceira cruzada do acampamento de Ricardo, destaca a importância dos valentes besteiros e arqueiros naquele dia. Os homens de armas inflexíveis protegeram a retaguarda do exército, repelindo os turcos implacáveis com uma saraivada contínua de disparos. Ricardo posicionou sua infantaria e arqueiros para marcharem junto à cavalaria, protegendo os cavalos das flechas inimigas. O autor da Gesta afirma que os cristãos estavam tão cercados pelos ataques de Saladino que só viam o céu e o inimigo. Alguns besteiros caminhavam de costas para manter a ordem de marcha e segurar os turcos enquanto os cristãos avançavam. A eficácia da ordem de marcha dos cruzados fez com que os muçulmanos atacassem a distâncias cada vez menores. Agora, os turcos não estavam apenas usando seus arcos, mas também sacando suas lanças para ataques mais diretos. Na retaguarda, os hospitalários estavam especialmente pressionados por esses ataques. Os hospitalários pediram permissão para atacar, mas o rei recusou. A ousadia crescente dos ataques sarracenos acabou favorecendo o plano de Ricardo. Coração de Leão queria levar Saladino a engajar todo o seu exército em combate direto, permitindo aos cristãos lançar um ataque decisivo e romper as linhas sarracenas. Com Saladino intensificando o ataque, a coluna de Ricardo seguia avançando. Isso provocou ataques cada vez mais ousados por parte dos muçulmanos. O cronista Ibn al-Athir diz que muitas tropas sarracenas já haviam assumido uma posição próxima à ação, e a Gesta relata que os cristãos perceberam que muitos dos cavaleiros turcos haviam desmontado na tentativa de disparar suas flechas com mais precisão. Nesse momento, os cruzados avançaram para o ataque. Ibn Shaddad relata sua experiência nesse evento com detalhes fascinantes. A cavalaria deles se reuniu e decidiu atacar. Viu-os juntos entre os soldados de infantaria. Pegaram suas lanças e gritaram como um só homem. A infantaria abriu caminho e eles avançaram juntos pela linha. Nossos homens recuaram diante deles. Eu estava no centro quando houve uma fuga em massa. Minha intenção era me juntar à ala esquerda, já que estava mais perto de mim. Eu a alcancei depois que ela já havia sido completamente destruída. Então pensei em me juntar à ala direita, mas aí vi que ela havia fugido de forma ainda mais desastrosa do que todas as outras. Ibn Shaddad fugiu para onde Saladino estava com sua guarda pessoal. Ele escreve: o sultão ficou entre eles enquanto os homens fugiam, mas ordenou que os tocadores de tambor não parassem. Ele ordenou que os homens se reunissem ao seu redor, mas todos estavam fugindo ao seu redor. Os muçulmanos fugiam desordenadamente. Ibn Shaddad relata que os cristãos atacaram em 3 ondas distintas.
Os ataques foram coordenados por sinais dos trompetistas de Ricardo. Na investida inicial, os muçulmanos sofreram baixas graves e a cada ataque, o exército de Saladino era ainda mais devastado. A infantaria cristã seguia os cavaleiros, eliminando inimigos feridos ou em fuga. O rei Ricardo lutou pessoalmente, liderando a linha de frente de sua cavalaria. Gessa Regis Ricardi narra de maneira dramática a conduta do rei. O rei Ricardo perseguiu os turcos com ferocidade, atacou-os e os espalhou pelo chão. Ninguém escapava quando sua espada os atingia. Onde passava, sua espada abria caminho por todos os lados. Avançando com golpes incessantes de espada, ele abatia o inimigo como quem colhe a safra com uma foice, cobrindo o chão de cadáveres sarracenos. Taqi al-Din, sobrinho de Saladino, tentou reunir muçulmanos para reverter a situação, mas Ricardo, em sua terceira e última investida, devastou sua cavalaria. A vitória já era certa. Ricardo e seus cavaleiros venceram o exército de Saladino. Os cruzados estavam triunfantes. Saladino recuou com sua guarda pessoal para as colinas, onde os sobreviventes do exército se reagruparam. Enquanto isso, os cristãos ocuparam Arsuf. A Batalha de Arsuf foi um momento crucial na Terceira Cruzada. Saladino perdeu cerca de metade do exército, sofrendo baixas graves. No entanto, seu exército não foi destruído por completo, e ele reuniu os sobreviventes, cerca de metade da força original, em um local seguro nas colinas. Ibn Shaddad relata que Saladino ficou inconsolável após a derrota, recusando comer ou falar com alguém. As baixas cristãs foram leves, mas o exército ficou particularmente comovido com a perda de Tiago de Havana, um cavaleiro muito querido por seus companheiros que demonstrou muita bravura durante a batalha. Templários e hospitalários vasculharam o campo de batalha e, ao encontrar o corpo de Tiago, levaram-no para Arsuf. Aqui, o cavaleiro caído foi sepultado, com Ricardo ajudando nos ritos funerários. A batalha garantiu o controle cristão da planície costeira e permitiu que os cruzados ocupassem a cidade portuária de Jafa. De Acre, Ricardo passou a governar grande parte da Palestina. Em 1195, o poderoso califado almoda controlava toda a África do Norte muçulmana e Al-Andalus. Governado por Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, general e estadista que subjugou a dinastia almorávida no norte da África. O pai de al-Mansur foi morto pelo rei de Portugal, e ele estava decidido a derrotar os estados cristãos da Ibéria. Em 1194, a trégua entre Castela e o califado almoda terminou. O bispo Martim de Toledo e monges guerreiros de Calatrava atacaram o vale do rio Guadalquivir, importante fronteira sob domínio almohada e disputada há tempos por cristãos e muçulmanos. Castela era governada pelo rei Afonso VIII, um político astuto e general talentoso. Para proteger Toledo, Afonso construiu um castelo em Alarcos, na margem esquerda do rio Guadiana. Quando recebeu a notícia de que Almansor planejava invadir Castela, Afonso reuniu seu exército em Alarcos, pronto para defender a fronteira sul de Castela. Após chegar a Tarifa em junho de 1195, Almansor declarou a renovação da Guerra Santa e seguiu para Córdoba. Ele marchou ao norte pelo puerto de Moradal e capturou o castelo de Calatrava, sede da ordem militar homônima. Antecipando a chegada do califa, o rei Afonso VIII pediu ajuda a Aragão e Leão. Mesmo assim, Afonso preferiu enfrentar o inimigo sem esperar os reforços. Era 19 de julho. O califa havia reunido um exército muito grande e suas forças superavam em muito o exército castelhano. Grandes grupos de tribos berberes formavam a vanguarda de Al-Mansur, enquanto o exército árabe ficava na ala esquerda. Divisões de Al-Andalus estavam à direita.
O califa manteve suas principais forças almohadas em reserva na retaguarda. A vanguarda de Afonso, comandada por seu vassalo e amigo Diego Lopes de Haro, liderou uma carga que derrotou a vanguarda berbere. O próprio Afonso comandou novo ataque com ordens militares, derrotando várias divisões principais de Al-Mansur. Pouco depois do início da batalha, os cristãos, mesmo em menor número, pareciam ter vantagem. Após derrotar a maioria dos berberes, os cavaleiros cristãos enfrentaram as tropas andaluzas, que também foram dispersas. A cavalaria árabe flanqueou o exército de Afonso, enquanto o califa mantinha a retaguarda almohada em reserva. Quando Al-Mansur lançou seus guerreiros almohadas de elite, a cavalaria cristã já estava carregando e lutando intensamente há horas. A reserva almohada descansada, junto aos árabes restantes, cercou o exército castelhano. Os cavaleiros cristãos exaustos foram simplesmente dominados. Afonso entrou na batalha e tentou reunir seus homens. O rei estava pronto para morrer em batalha, mas seus próprios guardas o arrastaram para fora do campo. A infantaria cristã e as ordens militares foram destruídas. O exército de Afonso recuou em desordem para Toledo. Enquanto isso, Al-Mansur tomou Alarcos, Calatrava e outras fortalezas que protegiam o caminho para Toledo. Com despojos, Al-Mansur voltou triunfante para Sevilha. Após perder em Alarcos, o rei Alfonso VIII de Castela voltou a Toledo e encontrou o rei de Leão, Alfonso IX, que chegou tarde para a cruzada. Disputas territoriais reacenderam, levando os dois a discutirem amargamente. O rei de Leão exigiu que Castela entregasse certas fortalezas de fronteira, e quando Alfonso VIII recusou, Alfonso IX retornou a Leão, onde firmou uma aliança com os almohadas, e passou a devastar as posses castelhanas na Tierra de Campos. O califa almohada Al-Mansur, aproveitando a desunião cristã, enviou tropas ao rei de Leão e depois devastou as terras castelhanas no Vale do Tejo, tomando Trujillo, Plasência e outros castelos. O califa preferiu focar na conquista de Maiorca muçulmana e fez uma trégua com Alfonso VIII em 1197. Foi um alívio para os castelhanos. O Papa Celestino III queria que os reinos cristãos da Ibéria se unissem novamente diante dos almohadas e excomungou o rei de Leão em 1196 por seus ataques contínuos a Castela. Castelhanos e leoneses superaram diferenças por uma aliança matrimonial. Alfonso VIII de Castela casou sua filha Berenguela com Alfonso IX de Leão em 1197. Com Berenguela, agora rainha de Leão, os dois reinos pareciam prontos para a unidade. O Papa Inocêncio III se opôs ao casamento de Berenguela e Alfonso IX de Leão por serem primos de segundo grau segundo a lei da Igreja e exigiu sua separação. O casal adiou a separação apesar de ter sido excomungado pelo Papa em 1198, já que a aliança era benéfica para ambos os reinos. Enquanto isso, os almohadas atacavam Maiorca muçulmana. O califa Al-Mansur morreu em 1199, sendo sucedido por seu filho Al-Nasir, que realizaria a antiga ambição dos almohadas de subjugar Maiorca e as Ilhas Baleares. Barranquela e Afonso IX de Leão se separaram em 1204, o que aumentou as desavenças entre Leão e Castela, mas em 1209 os reinos já estavam em paz novamente. Assim, toda a Espanha cristã estava mais uma vez em harmonia. Em 1210, a trégua entre Castela e os almohadas expirou. O rei Afonso VIII tomou a cruz em cerimônia solene com seu filho e herdeiro, o príncipe Fernando. Fernando afirmou que dedicaria os primeiros frutos de sua cavalaria à cruzada contra os mouros. O rei e o príncipe não perderam tempo. Em maio de 1211, eles marcharam para o sul, invadindo o território almohada e saqueando Múrcia.
Enquanto isso, dois magnatas castelhanos, Alfonso Teles e Rodrigo Rodrigues, com uma força vinda de Toledo, sitiaram e capturaram a Torre de Guadaleras, anteriormente perdida após a Batalha de Alarcos. O Papa Inocêncio III elogiou os castelhanos por sua coragem e alertou que qualquer governante cristão que atacasse Castela seria excomungado. Al-Nasir, califa almohada, respondeu aos ataques de Castela no mesmo mês. Ele cruzou o Estreito de Gibraltar e reuniu seu exército em Sevilha. Ele anunciou que faria guerra ao rei de Castela, a quem chamou de o mais próximo e forte dos príncipes cristãos. Marchando pelo Puerto de Moradal, no início de julho, o califa sitiou Salvatierra, que protegia a estrada para Toledo. Salvatierra era a sede da Ordem de Calatrava desde a perda da própria Calatrava em 1195. Os monges guerreiros resistiram bravamente ao califa, mas logo tiveram que negociar a rendição. O califa permitiu a partida deles em troca da rendição do castelo. O califa anunciou que cortou a mão direita do rei de Castela. Satisfeito, ele concluiu sua campanha naquela temporada e retornou ao sul para Sevilha. O rei Afonso sabia muito bem que na próxima temporada o califa lançaria uma invasão em grande escala a Castela e ele pretendia estar preparado. Ele reuniu seu conselho de guerra, incluindo o arcebispo Rodrigo de Toledo, seu amigo e vassalo mais graduado, Diego Lopes de Haro, e o príncipe Fernando. O conselho concordou em lançar uma grande campanha contra os almohadas em 1212. Alfonso instruiu seus vassalos a reunir seus homens em Toledo no próximo domingo da Trindade. Enquanto o rei se preparava para a campanha seguinte, ocorreu uma tragédia. O príncipe Fernando adoeceu ao voltar pelas montanhas de São Vicente após atacar os muçulmanos. Em 14 de outubro, o príncipe faleceu em Madrid. O rei Afonso ficou arrasado. O reino entrou em profundo luto. A rainha Leonor estava tomada por uma dor indescritível. O príncipe Fernando foi enterrado no Mosteiro Real perto de Burgos. O arcebispo de Toledo celebrou a missa fúnebre, enquanto a princesa Berenguela representou a realeza, oferecendo hospitalidade aos enlutados. O arcebispo comentou depois sobre a postura da princesa nessa situação difícil. A excelente irmã do príncipe, rainha Berenguela, dedicou-se a tudo o que era necessário para o funeral e as honras, para o luto e a dor, com generosidade e propriedade. Assim, suas virtudes se destacaram tanto que sua sabedoria superou a piedade dos devotos e sua generosidade a dos príncipes. Da mesma forma, a modesta castidade de seu decoro trouxe consolo para a dor inconsolável, de modo que os doces encantos pelos quais ela era conhecida tornaram-se ainda mais doces e intensos. Berenguela foi um grande conforto para seu pai e sua mãe em sua perda, e sua conduta no funeral seria uma prévia de seu grande benefício para o reino mais tarde. O futuro de Daniel dependia do filho dela. Mesmo triste pela morte do filho, o rei Afonso VIII de Castela passou o fim de 1211 preparando-se para a cruzada do ano seguinte. Enquanto isso, o Papa Inocêncio III declarou a campanha de Afonso uma cruzada. O rei de Castela preferiria morrer, escreveu Inocêncio, do que ver a ruína do povo cristão. O Papa concedeu indulgência plena das cruzadas a quem participasse da Guerra Santa Ibérica e incentivou os franceses a se unirem. Bispos castelhanos iniciaram a cruzada, com Juan de Osma afirmando que o sultão do Marrocos, Al-Nasir, planejava fazer guerra contra todos que adoram a cruz. O arcebispo Rodrigo de Toledo foi à corte do rei Filipe II da França e ofereceu indulgência a todo cavaleiro francês que lutasse na cruzada. Filipe não foi receptivo. O arcebispo Arnaud Omri, conhecido por atuar na cruzada albigense, viajou pela Provença e Gasconha, recrutando muitos cavaleiros occitanos.
Afonso VIII foi a Cuenca e encontrou seu aliado, o rei Pedro II de Aragão. Os dois reis juraram que no 8º dia do próximo Pentecostes se encontrariam em Toledo para a cruzada. Em seguida, o rei Afonso viajou para o sul até a fortaleza de Alarcón, de onde lançou uma pequena pré-campanha contra os almohadas. Com a força de algumas tropas e seus próprios cavaleiros da casa, Afonso atacou uma série de posições de fronteira almohadas no rio Júcar, capturando 3 castelos do califa. Com esse triunfo inicial em mãos, o rei retirou-se para Alarcón em novembro. No ano seguinte, o Papa Inocêncio III passou abril, apoiando a cruzada de Afonso e exortando todos os cavaleiros cristãos da Espanha a se unirem contra os inimigos da cruz do Senhor. O Papa estava especialmente preocupado com o rei Afonso IX de Leão, que já dividiu os poderes cristãos na Península Ibérica. Inocêncio afirmou que o rei de Leão seria excomungado se atacasse Castela naquele momento e que, na verdade, deveria se unir a Castela na cruzada. Afonso IX de Leão recusou-se a participar da cruzada, a menos que Afonso VIII de Castela cedesse castelos disputados, mas o rei de Castela recusou. Com a aproximação do verão, a nobreza de Castela se preparava intensamente para a campanha que estava por vir. Em 16 de maio, em Roma, povo e clero fizeram procissão até a Basílica de Latrão, cantando hinos e rezando para que Deus ajudasse os cristãos espanhóis em sua guerra contra os mouros. Por toda a França, o rei Afonso VIII e seus cavaleiros ofereciam ladainhas para obter vitória. A Crônica Latina dos Reis de Castela chama esse período de início de toda alegria. Os castelhanos, antes tristes pela morte do príncipe Fernando, agora desejavam guerrear contra o califa Al-Nasir. Cristo trocou o medo por ousadia e o desespero por confiança nos corações humanos. Durante a 8ª de Pentecostes, de 13 a 22 de maio de 1212, o rei Afonso VIII de Castela reuniu seu exército em Toledo para preparar a campanha contra Al-Nasir, califa almohada. Além dos vassalos castelhanos de Afonso, o exército contava com templários, hospitalários e as ordens de Santiago e Calatrava. O arcebispo de Narbona, Arnaud Henri, chegou em 3 de junho com numerosos cavaleiros franceses. A princesa Berenguela, filha de Afonso, chamou esses homens de peregrinos, mostrando como a cruzada espanhola estava ligada à cruzada na Terra Santa. Arnaud Henri tinha mais novidades. A caminho de Toledo, ele encontrou o rei de Navarra, que também aceitou se unir. Os reis de Leão e Portugal não participaram da cruzada, mas vários cavaleiros desses reinos foram a Toledo apoiar a causa. Em 20 de maio, o rei Afonso recebeu calorosamente o rei Pedro II de Aragão nos portões de Toledo. Pedro chegou surpreendentemente só com um cavaleiro. Mais vassalos dele chegariam em breve, mas Pedro não tinha fundos para financiar seu exército. O rei Afonso se prontificou a pagar o suprimento das forças aragonesas. O rei de Castela também equipou os franceses com cavalos. A coalizão cristã partiu de Toledo em 20 de junho. Enquanto isso, em Sevilha, Al-Nasir reuniu um grande exército de mouros norte-africanos e andaluzes e partiu para o norte em 22 de junho. Seu objetivo era Toledo. Com a aproximação dos exércitos, cavaleiros franceses da vanguarda cruzada tomaram Malagón, a 72 quilômetros ao sul de Toledo, e massacraram a guarnição. Afonso não gostou, pois temia que as tropas muçulmanas nas fortalezas à frente temessem se render. O próximo castelo foi Calatrava, sitiado pelos cristãos por 4 dias. Quando Calatrava se rendeu em 1º de julho, Afonso recusou-se a permitir que fosse saqueada, o que desapontou muito os franceses. Em 3 de julho, a Crônica Latina nos conta que muitos dos cavaleiros franceses reclamavam do calor escaldante do verão e do fato de ainda não terem encontrado Al-Nasir. Apesar de Afonso e Pedro tentarem dissuadi-los, a maioria dos franceses agora pegou suas coisas e voltou para casa.
Teobaldo Blason ficou com cerca de 130 cavaleiros occitanos. O exército cristão passou os dias 5 e 6 de julho capturando mais 3 castelos na região, incluindo Alarcos, o local da grande vitória almoda 17 anos antes. Nesse momento, outro rei ibérico juntou-se a eles, Sancho VII de Navarra. O cronista latino, testemunha ocular, afirma que o exército era impressionante de se ver. Ele afirmou que nunca tantos cavaleiros cristãos foram reunidos. Os cruzados seguiram para o sul e avançaram sobre o puerto de Moradal. No entanto, os batedores retornaram com notícias terríveis. Al-Nasir estava perto e agora controlava a passagem crucial do puerto de Loza. O exército do califa estava bem posicionado e era enorme, superando os cristãos em pelo menos 2-1. Alfonso logo armou acampamento e fez um conselho em sua tenda, reunindo seu vassalo e amigo Diego Lopes de Haro, o rei de Aragão, o rei de Navarra, o arcebispo Rodrigo de Toledo, Arnaud Henry e os mestres do templo Hospital, Santiago e Calatrava. Alguns defenderam a retirada, alegando ser impossível avançar pelas montanhas com Al-Nasir em Loza. Outros, incluindo Alfonso, insistiram que agora, com uma força tão grande reunida, era o momento de atacar de forma decisiva. Sem acordo, os líderes optaram por refletir sobre o assunto à noite. Após o conselho, no entanto, um pastor cristão local foi levado até Alfonso. O pastor insistiu que conhecia um caminho alternativo pelas montanhas. Ao amanhecer de 13 de julho, os cruzados guiados pelo pastor cruzaram encostas e vales pelo puerto de Moradal. Eles avançaram sobre Las Navas de Tolosa e enfrentaram o grande exército almohada. Os mouros se surpreenderam ao acordar e ver os cristãos chegando por trás para acampar. Na véspera da batalha, o clero ouviu confissões. À meia-noite, no dia 16 de julho, o arcebispo de Toledo celebrou a missa e todos os cruzados receberam o corpo de Cristo na Eucaristia. Em seguida, eles pegaram em armas e se prepararam para o combate. Pedro II liderava os aragoneses à esquerda e Sancho V segundo com os navarros à direita. As ordens militares e castelhanos ocupavam o centro sob comando do rei Alfonso, do arcebispo de Toledo e Diego Lopes de Haro. Diante dos cristãos, o exército de Almohad alinhava-se com suas grandes fileiras de árabes e berberes. Al-Nasir ficava na retaguarda, protegido por sua guarda-costas moura. Quando a batalha começou, as linhas cristãs logo se fecharam com os mouros, restando pouco tempo ou espaço para os arqueiros. A luta foi corpo a corpo e se desenrolou furiosamente o dia todo. Os templários e os cavaleiros de Calatrava lideravam a linha de frente sob forte pressão. Por um tempo, parecia que os cristãos seriam superados pela maioria dos muçulmanos. Aragoneses e navarros realizaram uma manobra de pinça que desorganizou os almohadas, permitindo que Afonso e o arcebispo de Toledo liderassem uma carga profunda com os cavaleiros castelhanos. Esse foi o momento decisivo. As linhas almohadas caíram, os cavaleiros cristãos dizimaram o inimigo e as tropas de Al-Nasir fugiram em confusão. O rei de Navarra e seus cavaleiros avançaram até a tenda de Al-Nasir, rompendo sua guarda pessoal, mas o califa escapou por pouco com vida. A vitória dos cruzados foi absoluta. Milhares de soldados mouros estavam mortos no campo de batalha. Os reis cristãos tomaram posse do acampamento do califa, enquanto o próprio califa fugiu de volta para Sevilha. A tapeçaria da tenda do califa foi enviada como prêmio de guerra ao mosteiro de Las Huelgas, onde ainda pode ser vista hoje. O rei Afonso enviou a tenda e o estandarte do califa ao Papa Inocêncio, em Roma, com um anúncio triunfante da vitória. O Papa Inocêncio III exultou. A notícia do triunfo se espalhou pela Europa, gerando elogios e agradecimentos a Deus. A filha de Afonso, Berenguela, enviou notícias da vitória para sua irmã, Branca, esposa do príncipe Luís da França.
A vitória em Las Navas de Tolosa se mostrou decisiva. A ameaça almohada aos reinos cristãos acabou. A partir de agora, os estados muçulmanos de Al-Andalus passariam a se defender. Nas décadas seguintes, os filhos dos reis de Las Navas tomariam quase todas as principais cidades mouras em Al-Andalus, como Valência, Córdoba e Sevilha. Após a vitória de Ricardo Coração de Leão sobre Saladino na Terceira Cruzada, os estados cruzados de Outremer se recuperaram rapidamente. No século XIII, o Outremer cruzado era um reino costeiro próspero e bem defendido, com Acre como principal porto comercial e centro militar dos Cavaleiros Templários. Nas últimas décadas do século XIII, um novo poder sarraceno dominou Egito e Síria. Os mamelucos, descendentes de guerreiros escravos turcos que derrubaram a dinastia aiúbida de Saladino. Com vastos recursos, os mamelucos foram o inimigo mais perigoso que o Outremer cruzado enfrentou. Na década de 1280, muitas cidades e castelos do Outremer já tinham caído. Em 1285, o castelo hospitalário Margabe caiu. Em 1287, os mamelucos tomaram Latáquia, uma das últimas cidades do antigo Principado de Antioquia. Em 1289, Trípoli, governada pelos cruzados desde 1109, foi conquistada pelo sultão mameluco Calauum. Nobres e ordens militares de Acur enviaram pedidos urgentes de ajuda ao Ocidente. Muita ajuda foi prometida, mas pouca chegou. Calauum morreu em novembro de 1290, mas seu filho e novo sultão Al-Ashraf Khalil anunciou planos de realizar o sonho do pai de conquistar Acur. Em abril de 1291, o sultão chegou a Acre com o maior exército reunido nas cruzadas. Os cristãos na cidade sabiam que aquela era sua última resistência. Templários, hospitalários e cavaleiros teutônicos trouxeram reforços de toda a Europa, e o grão-mestre de cada ordem comandava a defesa. Com apoio da coroa francesa, as fortificações de Acre eram fortes, mas o sultão trouxe ao menos 100 máquinas de cerco. Catapultas mamelucas bombardeavam as muralhas dia e noite. Por um mês, as fortificações resistiram firmemente, enquanto os templários e outros defensores lutavam bravamente para manter os atacantes longe das muralhas. Em 8 de maio, as fortificações externas de Acre ficaram tão danificadas que os defensores as abandonaram. Em 18 de maio, Al-Ashraf ordenou um ataque que tomou a cidade. Muitos refugiados escaparam de navio, mas muitos também pereceram sob as espadas mamelucas. Enquanto isso, os irmãos das ordens militares recusaram-se a se render e lutaram ferozmente nas ruas, abatendo muitos antes de caírem em batalha. Ao anoitecer, só a fortaleza dos Templários à beira-mar seguia sob controle cristão em Acre. Em meio à violência do ataque mameluco, os últimos refugiados sobreviventes da cidade buscaram abrigo com os Templários, e assim a fortaleza ficou cheia de mulheres e crianças. Os Templários estavam determinados a salvar essas vidas inocentes. Al-Ashraf tentou tomar a fortaleza atacando, mas os Templários resistiram e o sultão perdeu muitos de seus melhores guerreiros. Frustrado, Al-Ashraf negociou com os Templários. O sultão prometeu deixar mulheres e crianças partirem em paz se os Templários se rendessem. Sob esses termos, os Templários concordaram em entregar sua fortaleza. Quando o primeiro destacamento mameluco chegou à fortaleza, começou a abordar mulheres e crianças e até discutiu entre si sobre quem ficaria com cada uma como escravo. Os Templários ficaram furiosos. Imediatamente, eles sacaram suas espadas e lutaram ferozmente contra os mamelucos ofensores, matando todos eles. Os Templários restantes, cerca de 30 cavaleiros irmãos, então se trancaram em sua fortaleza e se recusaram a negociar mais com o sultão.
Agora eles estavam decididos a lutar até o último homem. Preocupados em salvar mulheres e crianças, os irmãos ajudaram alguns refugiados a embarcar em barcos no porto que fugiram para Chipre. Al-Ashraf, furioso, mandou destruir a fortaleza dos Templários. Mamelucos minaram as muralhas enquanto Templários defendiam o local. Após invadirem a fortaleza, os mamelucos enfrentaram os Templários na batalha final. Nesse instante, as minas desabaram, destruindo a fortaleza sobre os irmãos cavaleiros e centenas de mamelucos que tinham acabado de invadir. Assim, os últimos 30 templários caíram lutando e levaram vários inimigos juntos. Esse foi o fim de Acre. Al-Ashraf ordenou que toda a cidade fosse arrasada para impedir que os cruzados a reconquistassem. A presença cristã latina na Palestina, iniciada com a primeira cruzada nos anos 1090, chegou ao fim. O reinado de Al-Ashraf não durou muito mais tempo. Ele foi morto em 1293 por assassinos de uma facção rival dos mamelucos. Os templários e os herdeiros do reino de Jerusalém resistiram em Chipre, capturada por Ricardo Coração de Leão na Terceira Cruzada. Chipre seguiu como centro de poder latino por séculos. Veja nosso vídeo sobre a Rainha Isabel da Espanha e a conquista de Granada em 1492. Clique no link na sua tela. Você também encontrará nosso vídeo sobre a Rainha Isabel no link na descrição abaixo.